Olá, seja bem-vindo. Começa agora o primeiro programa do Estado que fala sobre animais na internet. Confira os destaques de hoje. Maior ação de reintrodução de peixes-bois da Amazônia devolve 13 animais à natureza em reserva no interior do Amazonas. Mercado Pet tem crescimento nas vendas durante a pandemia da Covid-19. E ainda, primeiro castramóvel adquirido com emendas parlamentares deve começar a funcionar neste mês de agosto aqui em Manaus. É agora, fique com a gente. Saúde dos bichos de estimação. Mercado Pet. Denúncias de abandono e maus-tratos. Ações em prol dos animais domésticos e silvestres da nossa região. Aqui no programa Estação Animal. No mês de julho foi realizada a maior devolução de peixes-bois da Amazônia ao habitat natural. 13 animais foram reintroduzidos na natureza após passarem por um longo processo de reabilitação em cativeiro. Você vai conhecer agora um pouco do projeto. Após resgates, filhotes de peixe-boi da Amazônia são tratados no berçário no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia em Manaus. Fotos mostram animais feridos que já foram encaminhados ao INPA. Nesta foto, é possível ver o ferimento em um animal que teve a nadadeira peitoral amarrada com fios de pesca ou cordas. Um tipo de lesão muito comum e que já provocou a morte de peixes-bois, segundo o veterinário Anselmo da Fonseca. Essa outra imagem mostra um ferimento profundo que pode ter sido ocasionado por uma zagaia, um tipo de arpão pequeno de 2 ou 3 pontas. 99%, numa conta assim rápida, dos filhotes que chegam aqui, eles chegam com menos de um mês de idade, são filhotes recém-nascidos. E muitos deles chegam em péssimas condições. Antigamente a gente recebia muito menos filhotes e os filhotes chegavam em condições terríveis, né? Hoje a gente já tem uma reversão dessa situação, a gente tem recebido os filhotes, na sua maioria, em boas condições físicas, mas assim, aumentou muito o número de filhotes que tem chegado. Nós, por exemplo, a gente recebia 1, 2 filhotes por ano quando eu comecei a trabalhar aqui. Hoje nós recebemos uma média de 12, já recebemos até 14 filhotes em um único ano. Então, isso mostra o aumento da incidência e da ocorrência dos resgates. Anselmo fala ainda sobre o que geralmente ocorre com filhotes de peixe-boi. Uma característica desses resgates é que muitos filhotes têm chegado que muito provavelmente não precisaria ser resgatado, que é o caso de filhotes que são encontrados presos em redes de espera, as famosas malhadeiras, né? E esses filhotes, como são muito novos, né, eles aparentam estar debilitados, aparentam estar perdidos, e as pessoas, no afã de salvar, entre aspas, o filhote, acaba separando o filhote da sua mãe, que muito provavelmente, dificilmente, a mãe abandona o filhote naquela situação de um filhote preso numa malhadeira. As pessoas imaginam que vão salvar porque elas não enxergam a mãe. E é muito, muito, muito difícil você ver a mãe, mesmo para pessoas que são do interior e que são pescadores, que têm muita experiência nos rios. Muitas vezes eles não conseguem ver a mãe, mas dificilmente ela abandona o filhote naquela situação ali. Então o ideal era que o filhote tivesse sido solto imediatamente ao ser encontrado preso na malhadeira. Após chegarem ao instituto, os animais recebem os devidos cuidados. O principal problema para um filhote dessa idade, filhotes que têm dias de nascido, é a separação da sua mãe. Então aí você tem uma série de consequências e a principal delas é o estresse. O filhote chega extremamente estressado e muitas vezes filhotes que chegam em boas condições não se recuperam em função desse estado de estresse, que aí
compromete todo o sistema imunológico. O estresse é um fator de comprometimento bastante importante do sistema imunológico e abre a porta para uma série de problemas. O segundo fator mais importante é a questão da adaptação a uma nova dieta, que é a dieta láctea, ou leite. Nós fazemos uma fórmula láctea, então, que tenta reproduzir da melhor maneira possível a composição do leite materno, da fêmea do peixe-boi. Mas isso tem uma série de consequências, como timpanismo, que é aquela produção excessiva de gases, tem cólicas, tem diarreia, e essa é a segunda causa mais importante de problemas e inclusive de óbitos nos filhotes. Graças ao programa de reintrodução de peixes-bois, muitos já puderam ser devolvidos à natureza. A atividade é uma realização do projeto Mamíferos Aquáticos da Amazônia, que tem o patrocínio da Petrobras, executada pela Associação Amigos do Peixe-Boi AMPA, com a parceria do INPA. O coordenador do programa, Diogo de Souza, explica sobre o processo de reabilitação e reinserção dos animais no habitat natural. Em torno de 5 anos, os animais passam por um processo de reabilitação aqui no cativeiro do INPA. Depois a gente encaminha eles para uma área de semicativeiro, que é um lago seminatural lá no município de Manacapuru, onde a gente tem apoio da Fazenda Seringal. E esses animais eles vão ter uma adaptação gradual às condições da natureza. Eles vão encontrar alimento natural, eles vão ter contato com outros organismos aquáticos, como quelônios, peixes, eles vão conseguir mexer na lama, vão sentir um pouco da temperatura, turbidez do rio Solimões. Então esse processo é muito importante, porque os animais vão conseguir se adaptar de maneira mais branda, antes de a gente liberar na natureza. Em seguida, após mais ou menos 1 ano nesse processo, a gente consegue selecionar os animais mais aptos para soltura na natureza. No mês passado, 13 peixes-bois ganharam a oportunidade de poderem finalmente voltar à natureza. Todos receberam nomes e foram retirados dos tanques. O processo é cuidadoso e conta com vários procedimentos. Os animais saíram em comboio até o porto para serem levados em embarcações para a soltura. Por conta da pandemia, a gente teve que atrasar o cronograma. Esses animais, na verdade, eram para ser soltos em março do ano passado, foi bem no início da pandemia, mas a gente conseguiu realizar a atividade agora, devido à redução dos casos aqui no Amazonas, a liberação para a entrada em unidades de conservação, mas sem interação com comunidades. Então isso foi um ponto importante. E a vazante do rio aqui, né, na região, que o pulso de inundação aqui é bem forte e implica muito na nossa escolha da melhor época para a soltura. A soltura, que foi a maior da história, aconteceu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus, no interior do Amazonas. O processo de soltura também inclui o monitoramento da adaptação ao novo ambiente. A gente tem encontrado a localização deles, o sinal do peixe-boi, que é um transmissor na cauda dele, que emite um sinal de rádio, então os comunitários conseguem acompanhar o deslocamento. Foi bem interessante. No começo os animais eles permanecem um pouco na área de soltura, depois eles vão ganhando maiores distâncias, se deslocando um pouco mais. Mas o que a gente tem visto já nos primeiros dias é que 2 animais, por exemplo, 2 fêmeas, em torno de 4 a 6 anos de idade, já foram vistas em áreas de alimentação, foi visto registros de alimentação de peixe-boi. Então é um ótimo sinal, porque ou o peixe-boi já começou a se alimentar lá logo aos primeiros dias, ou ele encontrou outros animais já, né, peixes-bois nativos daquela região. Isso é muito interessante, porque são esses peixes-bois nativos que vão ensinar, né, em termos assim, dizendo para onde tem que ir, quais são as áreas mais interessantes para o peixe-boi ocupar ali naquela região. Estamos apresentando Estação Animal.
Apesar da crise, o mercado pet registrou aumento nas vendas e no faturamento durante a pandemia da Covid-19. Com o isolamento social, os pets ganharam mais atenção em casa. Em 2020, o setor pet teve um crescimento estimado de 13,5% em relação a 2019, com o faturamento acima dos 40 bilhões de reais, de acordo com o Instituto Pet Brasil. Nesta loja, em Manaus, o proprietário estima um aumento de 30% nas vendas em meio à pandemia da Covid-19 e com o isolamento social. As vendas aumentaram no período de pandemia, dada a necessidade de se resguardar, de manter o distanciamento. Muitas atividades passaram a ser em home office, então isso aí favoreceu muito a questão de estar mais presente em casa e ter uma atenção maior aos pets. Então, consequentemente, o volume do consumo dentro do pet shop também aumentou. Isso é uma realidade que a gente conseguiu enxergar muito entre a diferença do lockdown, que foi todo mundo preso em casa, e o afrouxamento, que as pessoas voltaram devagar aos postos de trabalho. Então a gente também sentiu que quando as pessoas voltaram para suas atividades do dia a dia, também houve uma diminuição. Mas o mercado pet se mantém aquecido há muito tempo. Mas também, durante a pandemia, os fornecedores tiveram dificuldades em distribuir mercadorias. Infelizmente a pandemia trouxe, sim, né? Com esse aumento do consumo, houve diversas rupturas, desde rações até animais vivos, a dificuldade em trazer, né, boa parte dos nossos animais vivos, ele vem dos grandes centros, né, exemplo, os pássaros, a gente tem muita coisa em relação a peixes, os nossos peixes amazônicos são exportados e a gente importa peixes de outras regiões. Então houve sim uma ruptura, houve uma dificuldade de encontrar pets no mercado. Hoje o mercado já vem se normalizando, mas a gente ainda enfrenta algumas rupturas ainda. Na linha de peixes de aquário, as espécies são diversas. Os tipos de peixes para um aquário em casa ou no ambiente de trabalho também demandam diversos produtos. A gente tem os tradicionais betas, né, que você cria ali num aquário, ele individualizado, você tem ali, você pode ter ele de uma maneira mais tranquila, sem precisar de grande equipamento, até os peixes como os kings, os telescópios, as carpas, que são peixes que requer já um trabalho um pouco mais complexo, desde um trabalho de oxigenação, a parte de filtragem, tudo isso aí, hoje a gente tem a capacidade de atender. O cliente desde aquele mais simples com um betinha até de repente com um animal mais exótico. O empresário ainda dá dicas para quem deseja ter peixes ornamentais. Começar pela escolha do tipo de peixe. Se ela escolhe um beta, ele vai precisar ali desde um aquário pequeno, que ele vai fazer a troca semanal da água, então não requer tanto trabalho, até os peixes convencionais, que você tem que ter ali um processo de filtragem, um processo de oxigenação. Então, basicamente, você precisa de um aquário, você vai precisar de um filtro que também faça a oxigenação. Entre os itens que mais saem aqui está o peixe beta, justamente pela facilidade, é um peixe muito tranquilo, não requer tanto trabalho. No mercado pet, a variedade de produtos é grande. Entre os produtos mais diferenciados, há temperos para a alimentação natural do animal de estimação e até vinho. Na empresa do Wagner, o espaço é completo. Tudo para agradar os clientes. O aumento de outros produtos que não a alimentação, que era o básico, aumentou bastante. Então a gente recebe clientes aqui que todo mês ele vem e compra uma roupinha diferente, ele tem um guarda-roupa. Ele tem uma coleção de coleiras, então são itens que o cliente acaba comprando em quantidade ao longo do tempo. O primeiro castramóvel do Amazonas, adquirido com emendas parlamentares, deve começar o atendimento gratuito neste mês de agosto para a castração de cães e gatos, método recomendado pela Organização Mundial de Saúde. São muitos os animais de rua. Em vias públicas, feiras, eles vivem uma dura realidade. Fora de um lar, muitos estão suscetíveis a doenças e a maus tratos. A luta diária é por alimento e pela sobrevivência. A superpopulação de cães e gatos é um problema antigo. Durante muito tempo, em todo o país, houve a eliminação destas espécies, com capturas de animais pelas carrocinhas. De acordo com a OMS, a castração é o método mais eficiente e ético
para lidar com o problema de ninhadas indesejadas, evitar o abandono de filhotes e o aumento de animais domésticos nas ruas. Em Manaus, o primeiro castramóvel, adquirido com emendas parlamentares, deve começar a funcionar neste mês de agosto, após a aprovação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A estrutura é destinada a auxiliar políticas públicas de controle de zoonoses por meio do controle populacional de cães e gatos e garantir o procedimento de esterilização cirúrgica com qualidade. Vai percorrer bairros, municípios, órgãos públicos, comunidades, para que a gente possa castrar os animais de rua e os animais domiciliados, aqueles que têm dono, fazendo assim o efetivo controle populacional. Isso é um legado, vai ficar para sempre no Amazonas e a gente fica feliz de poder ter dado esse primeiro passo e mostrado que isso é possível. Nós temos aqui uma estrutura de uma clínica veterinária, né? O castramóvel ele passa por legislação, por cumprimento de normas. Esse é um castramóvel que tem uma estrutura de ponta, não só com relação a equipamento, mas a própria estrutura física que vai permitir o animal não somente ser castrado, mas as pessoas também terem acesso à conscientização. Enquanto o tutor deixa o seu animal para ser castrado, ele vai participar de um processo de conscientização na área externa do castramóvel, para que ele possa fazer a guarda responsável, o bem-estar animal da forma adequada. E aqui também não apenas a estrutura, os equipamentos, mas a gente valorizou os veterinários. Todos os veterinários que farão parte desse projeto são veterinários experientes, com bons currículos e que estarão fazendo o que é de melhor para a parte de cirurgia. Aqui nós faremos a técnica menos invasiva para a castração desses animais e faremos também o monitoramento depois no pós. Aqui nós vamos conseguir ter a capacidade para estar operando 2 animais ao mesmo tempo. O castramóvel vai funcionar o dia todo e de domingo a domingo, o que vai nos dar uma capacidade de que a gente possa castrar 50 animais por dia ou até mais do que isso. Data do início do funcionamento, bem como outras informações, devem ser devidamente informadas à população. A SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, está elaborando todo esse processo do agendamento, da escolha dos locais. Nós vamos priorizar sempre por aqueles locais onde tem um grande número de animais nas ruas, aqueles municípios que têm muito problema com zoonose, para a gente começar a resolver o problema lá na ponta. E as pessoas podem sugerir, né? A pessoa que mora, por exemplo, numa reserva de desenvolvimento sustentável, onde o castramóvel vai chegar também. A gente pode pedir para essas pessoas sugerirem os locais, sugerir a comunidade, sugerir o bairro. Ainda de acordo com a deputada Joana Dark, protetora dos animais, o Estado também deve contar com outros castramóveis. Hoje a gente tem esse que vai ser o primeiro que vai começar a funcionar, mas nós temos outros 2 que já chegaram em Manaus e que a gente já está cuidando das normas, da equipe e entrará em funcionamento. Então nós totalizamos 3 castramóveis, já tem um recurso destinado para um castramóvel em Presidente Figueiredo, que vai poder fazer termo de convênio, de parceria com outras prefeituras ali no entorno e vai atender aquela região. E o nosso grande sonho é ter um castramóvel por zona da cidade de Manaus e pelo menos um rodando o interior do estado do Amazonas, cumprindo a agenda. Você pode nos ajudar a fazermos o programa Estação Animal, mandando sugestões para a gente. O número com o WhatsApp é 92 984 58 5327. Esta edição vai ficando por aqui. Até a próxima. Saúde dos bichos de estimação. Mercado Pet. Denúncias de abandono e maus tratos. Ações em prol dos animais domésticos e silvestres da nossa região. Aqui no programa Estação Animal.